Olá, vamos tratar então do porquê. Por que a mulher se torna viril? Por que ela tem essas características e reage às situações dessa forma? Claro que cada caso é um caso e nós não podemos generalizar. Mas o ponto-chave é que uma mulher se torna viril quando ela precisa estar no papel de um homem. Provavelmente, essa mulher, quando era criança, não teve um pai que cumprisse o papel dentro de casa. Ou esse pai estava ausente, omisso, ou não estava dentro de casa. Filhos de pais separados, divorciados, normalmente passam por essa problemática também. Quando o homem mora em uma casa e a mulher em outra, inevitavelmente esses filhos vão sentir falta desse pai, pelo papel de pai. Pelo fato de dia a dia não estar presente, isso já traz uma insegurança dentro da criança, seja para o menino ou para a menina. E a menina tem um apego especial a esse pai, afinal de contas ele é o super-herói. Ele é a pessoa quem deve amá-la e protegê-la. E esse papel que foi criado para ser do homem acaba não sendo preenchido. E com isso, a menina, pequena mulher, sente essa falta. Ela precisa se defender sozinha. Mesmo que ela tenha uma mãe protetora dentro de casa, ela não tem um pai. E o DNA do pai dela, só ele pode trazer. Só ele pode dar para ela aquela proteção e o conforto que ela precisa de verdade. Se esse pai está dentro de casa, se esses pais não são separados ou divorciados, mas esse homem é omisso, essa mulher que vive dentro de casa é a líder, é a autoridade, é uma mulher manipuladora ou opressora ou determinada a ponto de dar as ordens da casa, se esse pai permite que essa mãe seja aquela que decide todas as coisas dentro de casa, essa criança também vai sentir essa ausência paterna, essa ausência do papel do homem dentro de casa. Ela aprende que para ela ter voz, ela precisa ser forte como a mãe dela. Ela aprende que se ela quer alguma coisa, ela precisa se defender, ela precisa ser viril, ela precisa agir como um menino. Algumas vezes essa mulher aprendeu a ser viril porque os pais queriam ter um menino e ela nasceu menina, ela nasceu mulher. Então dentro dela ela sabe que para ser aceita ela precisa ser homem, então ela se torna homem. Afinal de contas ela precisa da aceitação do pai e da mãe. São diversos os fatores que podem fazer com que uma pequena mulher, uma menina, se torne viril. Normalmente isso acontece na infância, até os 7 anos de idade. Mas também existem casos em que essa mulher se transforma em viril pelas circunstâncias do dia a dia. Às vezes em um relacionamento, em um namoro, em um casamento, situações traumáticas, onde essa mulher não teve alguém que a defendesse, não teve aquele pai que desse segurança ou direção para ela. Ela precisa aprender a sozinha cumprir esse papel do homem da casa, do homem protetor de si mesma. Então ela ativa dentro dela a virilidade, que é uma característica de homem, mas que sem ela o emocional sucumbiria. Ela não consegue processar emocionalmente a dor de estar sozinha, de estar desamparada, de ser rejeitada. Então ela arma esse mecanismo de defesa, se tornando forte como a Mulher Maravilha ou forte como um homem. Por isso ela se torna viril. Mas ela precisa descobrir que esse não é o padrão que Deus planejou para ela. Ela consegue descobrir, olhando para a sua infância, olhando para o seu passado, por que ela se tornou dessa forma. Mas é importante que ela saiba que esse não é o padrão correto e que ela precisa desestruturar essa identidade deformada que existe dentro dela. A mulher viril, ela sofre.
Sofre porque ela carrega um peso que não é dela. Sofre porque ela precisa carregar situações e pessoas que não são da responsabilidade dela. Sofre porque ela assume compromissos que não deveriam estar em suas mãos. E sofre porque o papel dela acaba não sendo cumprido, porque ela não se vê como uma mulher frágil, como uma mulher que merece ser protegida, uma mulher que tem a sua identidade firmada em Deus. Ela não se vê como Deus a vê, por isso ela precisa desses mecanismos de defesa. Então, depois de saber quais são as características da mulher viril, depois de saber o porquê ela é dessa forma, ela precisa aprender a desconstruir essa realidade dentro dela e ressignificar essa história de passado, para que ela possa construir um novo futuro de acordo com a verdade que Deus planejou para ela. Porque só dessa forma ela vai encontrar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a vida dela.